Então, ora, boa tarde a todos. Gostaria de começar uma palavra para cumprimentar a comunidade portuária pela qualidade do portal que foi apresentado. De facto, acho que vem destacar a importância das estratégias de comunicação, um excelente exemplo. Bem, o Engenheiro Cacho, sobre o convite para estarem aqui neste dia, digamos, do Dia do Porto Aveiro, com muito prazer. Muito obrigado pelo convite, junto às comemorações. Cabe uma tarefa de apresentar o Sr. Engenheiro Jorge de Almeida. O Engenheiro Cacho já deu algumas palavras relativamente ao currículo, penso que fala por si, a sua longa experiência no setor marítimo portuário e, de facto, a sua visão, o contributo para essa definição dessa visão do Porto de Aveiro, para a visão 2020, certamente que nos vai trazer aqui um conjunto de opiniões e digamos que esperamos que depois haja espaço para alguma discussão e para algumas perguntas, para alguma discussão, não é? Sr. Engenheiro, muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras são de parabéns ao Porto de Aveiro, a notável idade de 205 anos, ao Porto e todas as pessoas relacionadas com o Porto, particularmente o Presidente da Associação do Porto de Aveiro, da APA. E é agradecer o convite que me fez, o honroso convite, que eu muito agradeço. Quando me sugeriram o título da palestra, aceitei imediatamente. De facto, falar sobre 2020 é uma coisa que eu posso fazer sem perigo. Se tivesse que falar sobre 2014 ou 2015, tinha muito mais dificuldade. Mas 2020, enfim, está suficientemente longe que ninguém se vai lembrar do que é que falámos aqui e permite ser um bocadinho fantasista, que às vezes também é preciso. Enfim, reconheço que, de facto, a melhor maneira de prever o futuro é ajudar a construir o futuro. E, no fundo, é isso que nós devemos tentar fazer aqui e que vou tentar fazer aqui, falando sobre alguns dos aspectos que eu conheço sobre o Porto de Aveiro e sobre o mercado em geral e onde vejo que há claramente potencial para o desenvolvimento de negócio em toda a região, Porto e a região de Aveiro, e centrado exatamente na fotografia que aparece do meio, que é o terminal de contentores RoRo e intermodal do Porto de Aveiro, que por enquanto está subaproveitado, mas claramente é uma infraestrutura com uma qualidade excepcional, e o que eu vou, enfim, tentar desenvolver um pouco é aquilo que me parecem que são as potencialidades do Porto, sendo largamente alavancadas por esse terminal, e já sugere um pouco as fotografias que aqui coloquei na página da apresentação, que é a parte dos contentores, que neste momento não são uma parte importante, ou praticamente não existem no Porto de Aveiro. É um mercado que é impossível ignorar, já que mais de 80% das mercadorias manufaturadas hoje em dia são transportadas por contentor. Mas depois há um outro projeto que começou como um conceito um pouco nebuloso em 2001 pela Comissão Europeia, que é o conceito das autoestradas do mar, mas que estão a começar finalmente a reunir as condições para que seja um projeto enormíssimo, em que aí claramente há um valor acrescentado potencial enormíssimo, que é retirar a carga dos caminhões e pô-los em navios, e não conheço porto em Portugal que esteja à partida mais bem situado em termos não só de localização, mas também de recursos e de infraestruturas para ser um líder nesse projeto. Portanto, vou falar um bocadinho sobre esse projeto, que me parece de facto é uma oportunidade enormíssima. E depois vamos falar um pouco, que enfim, a ideia das fotografias na linha de baixo é um pouco só alguns dos entraves ao desenvolvimento de vários projetos. Continuamos a falar de novas estratégias do mar. Eu já nisto há muitos anos e já assisti pelo menos a 15 ou 20 sessões sobre novas estratégias, mas na verdade depois nada acontece. E temos que pensar um bocadinho porque não, o que é que falta, porque é que não são depois implementados. Depois há uma parte que eu acho que é interessante porque está um pouco na berra, que é a questão da governação. Há vários modelos de governação, pois ali uma fotografia da chamada Liga Hanseática, que tem um modelo de desenvolvimento portuário, que é um modelo extremamente bem sucedido e que pode servir um pouco de inspiração para aquilo que deve ser, na minha opinião, um evento portuário. Depois tenho uma fotografia, que eu sou grande fã do cinema, e se calhar reconhecem a fotografia ali do Marlon Brando, de um filme clássico, Alô de Nucais, que é um filme obrigatório para quem de alguma forma está ligado a estas atividades, para o bom e para o mau. Mas é para chamar a atenção. Obviamente não existe um lobo no cais em Aveiro, felizmente, mas é para chamar a atenção da importância do fator de trabalho, da importância da parte estiva em desenvolver os projetos. É impossível desenvolver projetos
sustentáveis de valor acrescentado se não houver um envolvimento direto, um interesse direto da parte laboral. E por fim, talvez o mais importante de todos os aspectos que eu gostaria de focar é o aspecto do conhecimento, que é uma das razões, na minha opinião, pelo qual muitos dos tais planos estratégicos não têm sido levados a cabo, é a necessidade de apostar a sério no conhecimento e, sobretudo, apostar em trazer jovens, os nossos melhores jovens, para a economia do mar. E isso não é fácil, não basta só dizer que é uma economia futura, é preciso oferecer mais que qualquer coisa. Zé Luís, eu praticamente acabei a palestra, agora é só recapitular. Enquadramento estratégico. Vocês provavelmente sabem mais do que eu quais são os pontos fortes do Porto Aveiro, as condicionantes, a caracterização do Porto, mas é um Porto que tem tido um desenvolvimento notável e eu aqui tenho que dar mais uma vez os parabéns ao engenheiro José Luís Cacho pela parte importante que teve no desenvolvimento deste projeto. É um Porto que, pelas circunstâncias, tem limitações em termos dos navios que podem entrar nele, mas tem vantagens enormíssimas nas infraestruturas que tem, no espaço que tem disponível e que claramente potenciam o desenvolvimento de atividades que vamos abordar um pouco mais à frente. Só para que nos colocarmos em termos da atividade do Porto, entre 2002 e 2012, e isto são números que eu agradeço à Isabel Ramos, que nos deu, a movimentação do Porto cresceu muitíssimo pouco, não mais do que, eu julgo, 1,5%, que é claramente muito pouco, mesmo ao nível do sistema portuário nacional. Além disso, quando se olha para os três principais tipos de carga, granéis líquidos, granéis sólidos e carga geral, a carga geral é basicamente a carga geral fracionada, não há contentores. E isso é uma das coisas que ressalta quando se olha para esta comparação, e uma das perguntas que se faz é porquê? E vamos tentar responder um bocadinho a essa pergunta. Mas antes de responder a essa pergunta, acho que é importante, sobretudo para as pessoas que não estão ligadas ao mercado de transporte marítimo, explicar que há dois setores completamente diferentes nesse mercado. Tá, completamente diferentes nesse mercado, que funcionam com modelos de negócio diferentes, que têm tipos de negociação completamente diferentes. Um deles é o que nós chamamos de mercado de afretamento, que essencialmente é o transporte de matérias-primas. A mercadoria que é transportada em maior quantidade no mundo é petróleo, a segunda maior é minério de ferro, a terceira maior é carvão e por aí fora. Portanto, basicamente matérias-primas para utilização industrial que são transportados em navios chamados graneleiros, que representam cerca de 85% de todas as cargas que são transportadas por mar. E são cargas normalmente cativas, quer dizer, aí não há muita possibilidade de concorrência entre os portos. Por exemplo, em Sines há uma central térmica que consome carvão, era impensável o carvão vir por Lisboa ou por Algeciras, quer dizer, basicamente é uma carga cativa e aí a função do Porto é essencialmente ser o mais eficiente possível. Não há muito mais que possa fazer em termos de desenvolvimento estratégico.